Seja bem-vindo a este espaço de quietude. Convido você a deixar o mundo lá fora por um instante e mergulhar em uma reflexão sobre a substância invisível que compõe os nossos dias. Antes de começarmos, se este tipo de busca faz sentido para a sua jornada, inscreva-se no canal para caminharmos juntos. Existe uma curiosa forma de pesca que não utiliza redes nem anzóis, mas sim o silêncio da observação. Algumas pessoas passam a vida tentando capturar grandes eventos, enquanto outras se dedicam a colher pensamentos que flutuam na superfície do cotidiano. É comum encontrar quem carregue consigo uma ideia persistente e quase magnética, a de que a existência só se torna digna desse nome quando algo monumental acontece. Vive-se sob a ditadura do grandioso, sob a expectativa de que a vida verdadeira depende de um ápice de intensidade, de um acontecimento que sirva como um marco divisório capaz de separar o tempo comum do tempo sagrado. Nesse estado de espera, projeta-se a felicidade e a plenitude em marcos distantes, como viagens transformadoras, conquistas profissionais definitivas ou encontros que mudam o curso da história pessoal. Sem que se perceba, o restante do tempo passa a ser tratado como um mero ensaio, uma sala de espera onde o cotidiano é apenas o pedágio necessário para se chegar a um destino que nunca parece estar ao alcance das mãos. Essa percepção, embora compreensível dentro da lógica humana de busca por propósito, esconde um equívoco sutil na forma de olhar para a realidade. A grandiosidade não é algo que se adiciona à vida através de eventos externos. Ela é a própria matéria-prima de que tudo é feito. Quando se observa a existência sob uma lente mais ampla, percebe-se que o simples fato de um ser humano estar de pé, respirando e observando o mundo ao redor é o resultado de uma improbabilidade estatística que beira um milagre. Foram necessários bilhões de anos de uma lenta e paciente organização cósmica para que a consciência pudesse emergir. O ferro que corre nas veias, conferindo o tom avermelhado ao sangue, e o carbono que sustenta a estrutura celular não surgiram do nada. Eles foram forjados no coração de estrelas antigas, em processos de nucleossíntese estelar que levaram eras para serem concluídos. Cada indivíduo é, em essência, o resíduo luminoso de estrelas que explodiram há bilhões de anos, espalhando seus elementos pelo universo até que eles se organizassem nesta forma específica que hoje caminha pela Terra. Apesar dessa origem épica e estelar, a experiência de viver se manifesta em gestos que são quase invisíveis de tão simples. A vida acontece no ritmo da respiração, no peso dos pés contra o solo durante uma caminhada sem destino, no sentir silencioso do tempo que escorre entre os dedos. Nada disso parece especial no momento em que ocorre, e talvez seja por isso que o ser humano desenvolveu a tendência de ignorar o contínuo em favor do disruptivo. Há uma busca constante pela intensidade, como se a alma precisasse de choques elétricos, de novidade para se sentir presente. No entanto, a maior parte da trajetória de qualquer ser vivo não ocorre nos picos de euforia ou nos abismos da dor, mas sim nos vales planos entre esses momentos. A existência se desdobra entre uma tarefa e outra, entre um pensamento passageiro e o próximo, em instantes que a mente costuma descartar como irrelevantes por não portarem um selo de significado imediato. Há uma estranheza profunda no fato de estarmos aqui, existindo sem uma explicação definitiva que encerre o mistério. Essa percepção da própria existência raramente surge acompanhada de trombetas ou revelações grandiosas. Ela costuma aparecer como um pequeno deslocamento interno no meio de uma tarde comum, uma consciência súbita de que algo imenso está em andamento, embora pareça estático. Se observarmos a física do universo, notamos que as galáxias não evoluem apenas através de explosões dramáticas. A maior parte do tempo, o cosmos se expande em um movimento lento e contínuo, quase imperceptível para quem olha. As galáxias se afastam umas das outras com uma discrição absoluta, e ainda assim, é através dessa continuidade discreta que tudo se transforma. A vida humana segue esse mesmo padrão. Ela não se constrói apenas nos momentos extraordinários, mas na continuidade quase imperceptível do agora.
A mente humana, entretanto, possui uma inclinação natural para ignorar o que é constante. Ela foi treinada pela evolução para buscar o que se destaca, o que rompe o padrão, o que representa uma ameaça ou uma recompensa imediata. Por causa disso, surge com frequência a sensação de que a vida ainda não começou de verdade. Vive-se como se o presente fosse um intervalo, um vácuo de significado entre dois acontecimentos maiores. Mas o presente não é um espaço vazio. Ele é o único lugar onde a vida tem autorização para acontecer. Enquanto se aguarda o grande momento, o ato de respirar e existir continua ocorrendo com uma raridade absoluta. Viver talvez não seja algo que se inicia quando as circunstâncias mudam drasticamente, mas sim o ato de perceber que algo monumental já está em curso, independente de qualquer mudança externa. O hábito de pensar na vida como uma sucessão de marcos cria uma relação distorcida com o tempo. O cotidiano passa a ser visto como um pano de fundo neutro, uma paisagem cinzenta que se atravessa apressadamente para chegar ao próximo ponto de cor. Acordar, caminhar, trabalhar e observar o mundo tornam-se ações invisíveis, meros suportes para uma existência que supostamente só ganhará densidade no futuro. Enquanto o olhar permanece fixo no horizonte, o que é simples e imediato continua a florescer sem testemunhas. A ciência da percepção explica que o cérebro tende a registrar com mais vigor aquilo que foge da norma. Eventos inesperados e emoções fortes são as âncoras da memória, enquanto o resto da experiência se dissolve como fumaça, não por falta de valor, mas porque parecia comum demais para ser notado. É como se a consciência dissesse a si mesma que não há nada de especial no ordinário, esquecendo-se de que o ordinário é o território onde a existência passa a maior parte de sua estadia. O universo não está em estado de explosão constante. A maior parte do que existe no cosmos é silêncio, expansão lenta e movimento discreto. É nessa calmaria que as estruturas mais complexas se formam e se mantêm. A vida funciona sob a mesma lógica. Ela é feita de uma continuidade que liga os grandes momentos. Quando se aprende a ignorar essa continuidade, perde-se o sentido da presença. Começa-se a habitar uma sensação sutil de que se está apenas se preparando para algo, como se houvesse um ponto futuro onde tudo fará sentido e onde finalmente será possível estar presente de verdade. Mas esse ponto é uma miragem que se desloca conforme avançamos. Quando um evento grandioso finalmente ocorre, ele rapidamente se torna passado ou se transforma em um novo normal, e o olhar da alma volta a se projetar para adiante, em busca da próxima justificativa para se sentir viva. A condição humana muitas vezes é descrita como uma projeção constante no futuro. Planejar e imaginar o que está por vir faz parte da arquitetura da mente, mas o problema se manifesta quando essa projeção drena a densidade do presente. Quando o agora se torna apenas um meio para atingir um fim, deixa-se de habitar os próprios dias. Atravessa-se a semana como se estivesse cruzando um deserto, focando apenas no oásis que se acredita estar logo ali. Nesse movimento, perde-se a oportunidade de morar no tempo. Há uma beleza melancólica em se perguntar quantos dias da própria vida foram atravessados sem que fossem realmente habitados. É como caminhar por uma paisagem magnífica mantendo os olhos fixos em um mapa ou no relógio, ignorando as nuances do céu e a textura do caminho. O destino parece ser o único detentor do significado, quando, na verdade, o percurso é a única coisa que realmente possuímos. A percepção humana é um mecanismo desenhado para a sobrevivência, não necessariamente para o encantamento. O cérebro foi moldado para detectar mudanças bruscas, ameaças repentinas ou oportunidades imediatas. Ele ignora a permanência. Quando algo se repete, a mente economiza a energia e desliga a lanterna da atenção. O que é constante torna-se invisível. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de gritar.
É o fenômeno do som ambiente que deixamos de ouvir após alguns minutos. O zumbido do ar-condicionado ou o ritmo do próprio coração estão ali, sustentando o cenário, mas a consciência os descarta para focar no que rompe o silêncio. O cotidiano funciona exatamente dessa forma. Ele é o solo sob os pés, mas os olhos estão sempre buscando o pássaro que cruza o céu. Surge, então, um paradoxo curioso. A vida acontece na continuidade, mas a mente só procura rupturas. A vida é simples em sua essência biológica e cósmica, mas a alma espera por complexidade para se sentir validada. Nesse intervalo entre o que a realidade entrega e o que a expectativa exige, nasce a impressão de um vazio. Um sentimento de que ainda não estamos vivendo de verdade, mas apenas ensaiando para uma estreia que nunca chega. Antes de qualquer interpretação racional, existe a experiência direta. Antes de pensar sobre a vida, antes de classificá-la como boa ou ruim, produtiva ou monótona, existe o fato bruto de estar aqui. Existe o calor da pele, a pressão do ar, a luz que atinge a retina. Só que a mente entra em cena como um editor apressado. Ela começa a organizar o fluxo em categorias. Ela compara o agora com uma memória do passado ou com uma promessa do futuro. E nesse processo de tradução, o simples começa a parecer insuficiente. Procuramos intensidade porque perdemos a capacidade de sentir a densidade do comum. No entanto, os processos fundamentais da existência ocorrem sem espetáculo. O universo não precisa de fogos de artifício para se manter em expansão. As células se renovam em um silêncio absoluto. A Terra gira em torno do próprio eixo a uma velocidade vertiginosa, mas a sensação é de imobilidade. Nada disso é grandioso na experiência imediata, e ainda assim tudo isso é extraordinário na sua estrutura. A vida não precisa parecer imensa para ser profundamente significativa. Ela pode ser discreta, contínua e quase muda. O problema reside na associação cultural que fizemos entre significado e impacto. Acreditamos que se não houve um abalo sísmico emocional, nada aconteceu. E quando a intensidade não aparece, surge a angústia do nada. Mas existe uma diferença vital entre o vazio e o silêncio. O vazio é a percepção de uma ausência. O silêncio é a percepção de uma presença que não faz ruído. O cotidiano, na maior parte do tempo, é silencioso. Ele sustenta a experiência sem exigir aplausos. Quando essa ideia começa a amadurecer no íntimo, a forma de observar o mundo sofre uma mutação. Não porque os ruas se tornaram mais brilhantes ou os problemas desapareceram, mas porque a expectativa de que cada segundo seja um evento histórico diminui. Ao deixar de esperar que a vida seja marcante, começamos a notar o que já estava lá. O passo ao caminhar ganha contorno, o tempo sentado em uma cadeira ganha peso. Não houve uma mudança no cronômetro, mas uma mudança na relação com o instante. Deixa-se de projetar o próximo momento para tentar capturar o que este momento tem a oferecer. Isso não é uma técnica de controle mental ou um exercício de produtividade espiritual. É uma abertura de espaço. É permitir que o simples apareça sem ser sufocado pelo desejo de que ele seja algo diferente. Existe uma sabedoria antiga que diz que, para o iniciante, todas as possibilidades estão abertas, enquanto para o especialista, restam poucas. Quando perdemos a familiaridade excessiva com o que nos rodeia, o mundo volta a ter texturas. Quando tudo se torna conhecido demais, a percepção se embota. Viver, em grande parte, é recuperar este olhar que desaprende o óbvio. É ver a luz na parede, não como algo que sempre esteve ali, mas como um fenômeno solar que percorreu milhões de quilômetros para tocar aquele ponto específico agora. O comum deixa de ser um tédio para se tornar uma experiência de contato. Isso não significa viver em um estado de vigília ininterrupta. A mente voltará a se distrair.
Ela voltará a planejar o jantar enquanto caminha ou a se preocupar com as contas enquanto respira. A distração também é uma forma de movimento. O erro está em tentar forçar uma santidade do momento presente, transformando a presença em mais uma obrigação na lista de tarefas. Se a vida não exige algo grandioso para ser real, então não há urgência em chegar a lugar nenhum. Se não existe um marco zero onde a vida finalmente começa, a ansiedade pela espera perde o combustível. Basta perceber o que já está em andamento. Quando essa clareza surge, mesmo que por um breve lampejo, a sensação de ser um espectador da própria história se desfaz. O ordinário deixa de ser invisível. Mas há uma armadilha sutil nesse caminho. Assim que a mente entende que o segredo está na percepção do agora, ela tenta se apropriar disso. Ela tenta transformar a presença em um objetivo a ser alcançado e mantido a todo custo. Surge a nova pressão de viver mais, de estar mais consciente, de não deixar nada escapar. E o que era para ser uma libertação vira uma nova forma de escravidão mental. A busca pela experiência acaba afastando a própria experiência. A tentativa de controlar o fluxo da consciência cria uma rigidez que é o oposto da vida. Quando se tenta estar presente com esforço, a naturalidade foge pela janela. A vigilância constante sobre si mesmo gera uma tensão que impede a fluidez. A vida acontece melhor quando não está sendo pressionada a fazer sentido ou a ser produtiva. Processos essenciais ocorrem sem nossa interferência direta. Não controlamos cada batimento cardíaco, e é por isso que eles funcionam tão bem. Se tivéssemos que gerenciar conscientemente cada respiração ou cada troca química nas sinapses, a vida seria insustentável. O equilíbrio reside na ausência de controle total. Viver talvez siga essa mesma coreografia. Não é algo que dependa de uma guarda permanente sobre os pensamentos. É algo que se sustenta por si mesmo, desde que a gente pare de atrapalhar com exigências excessivas. Existe uma leveza fundamental em aceitar que não precisamos viver perfeitamente. Não precisamos manter um estado inabalável de clareza. A percepção oscila como a maré. Ela vem e vai, como o próprio tempo. Uma alma tranquila não é aquela que nunca se agita, mas aquela que não briga com a própria agitação. Tentar capturar a vida em cada segundo é como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais apertamos os dedos, mais rápido ela escorre. A vida não precisa ser capturada, ela já nos capturou. Ela está acontecendo enquanto você está distraído, enquanto você falha, enquanto você esquece quem é. Isso é profundamente libertador. Não somos os produtores da existência, somos os canais por onde ela passa. Quando a necessidade de viver corretamente diminui, a pressão interna se dissolve. A presença volta a surgir não como uma conquista, mas como uma consequência natural de ter parado de lutar contra o agora. Mas o que fazer com as perguntas que restam, com aquele desconforto que surge quando percebemos que não há um roteiro fixo? Se a vida não depende de grandes feitos, o que define o valor do tempo que nos resta? Essas dúvidas trazem uma insegurança que não é prática, mas existencial. É a sensação de que as certezas que construímos sobre quem deveríamos ser começam a perder o contorno. Passamos décadas erguendo monumentos à nossa identidade, aos nossos planos e às nossas metas, e, subitamente, percebemos que esses monumentos são feitos de areia. Não que eles fossem falsos, mas eles eram apenas tentativas de dar ordem ao caos. Aceitar essa fragilidade é um passo em direção a uma maturidade silenciosa. É a vertigem de perceber que a liberdade não é apenas a escolha entre dois caminhos, mas a consciência de que o caminho é criado enquanto se caminha. Essa abertura assusta porque retira o mapa das nossas mãos, mas é justamente na ausência de um mapa que a exploração verdadeira começa.
Viver, talvez, seja exatamente esse ato de conviver com o mistério sem a pressa de resolvê-lo. A maturidade dessa percepção não chega como um golpe de sorte, mas como um lento desmoronamento de certezas. Existe uma segurança frágil em acreditar que a vida possui um roteiro fixo, uma lista de metas que, uma vez cumpridas, nos dariam o direito de finalmente repousar na plenitude. Mas essa segurança é uma gaiola dourada. Quando as paredes dessa estrutura começam a ceder, surge uma espécie de vertigem existencial. É o momento em que se percebe que não há um juiz externo avaliando a grandiosidade dos nossos dias. Não há um cronômetro cósmico esperando que alcancemos a iluminação ou o sucesso para validar nossa existência. Essa abertura, embora assustadora, é o único espaço onde a liberdade realmente respira. Viver, no sentido mais cru da palavra, é aprender a caminhar sobre esse abismo de incertezas, sem a necessidade constante de se segurar em corrimãos de significado absoluto. É aceitar que algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas, mas para serem vividas. A pergunta sobre quem somos, sobre o que estamos fazendo com o tempo que nos foi emprestado, sobre o peso de cada escolha silenciosa, essas interrogações não são obstáculos, elas são o próprio pulsar da consciência. Quem para de questionar, de certa forma, para de se mover. A dúvida não é o oposto da fé na vida, mas o sinal de que a vida ainda é um território inexplorado. Se observarmos os sistemas mais complexos da natureza, veremos que eles não operam sob um controle rígido e determinístico. A vida na Terra emergiu de condições caóticas e imprevisíveis. As florestas crescem em um emaranhado de tentativas e erros, luz e sombra, morte e renascimento. Não houve um plano detalhado desde o início, mas sim uma dança contínua de adaptação ao que se apresenta. A consciência humana é filha desse mesmo caos criativo. Tentar tornar a existência algo rígido, previsível e puramente lógico é lutar contra a própria força que nos trouxe até aqui. Quando aceitamos que não sabemos tudo, algo se abre no peito. Um espaço de manobra. Um lugar onde é possível existir sem a pressão de definir cada passo. Nesse vácuo de definições, o ato de viver deixa de ser uma tarefa exaustiva para se tornar um fenômeno natural, como o vento que sopra ou a maré que sobe. Não há mais a necessidade de ter certeza absoluta sobre o amanhã, porque o amanhã é apenas uma abstração. O que resta é o movimento de existir com as perguntas, com as pequenas inseguranças e com os lampejos de alegria que surgem sem aviso prévio. Talvez a vida não seja uma resposta que se encontra ao final de uma longa jornada. Talvez ela seja a própria sucessão dessas perguntas silenciosas que acompanham cada batida do coração. É nesse não saber que a experiência ganha cores que a lógica não consegue pintar. Quando tudo está definido, não há espaço para a descoberta. Quando o caminho é perfeitamente pavimentado, a alma caminha adormecida. Mas quando o terreno é incerto, cada passo exige uma presença genuína. Cada olhar precisa ser atento. E é nessa atenção espontânea que o ordinário se revela sagrado. Não um sagrado religioso ou místico, mas um sagrado de pertencimento. O pertencimento ao fluxo de um universo que está em constante transformação, do qual somos apenas uma expressão temporária e consciente. A beleza de ser humano reside justamente nessa finitude que tenta compreender o infinito. Somos seres limitados que carregam dentro de si o rastro de estrelas imortais. Essa contradição é a nossa maior riqueza. Não precisamos de eventos monumentais para provar que somos parte do todo. O fato de sermos capazes de sentir a textura de uma folha, de ouvir o som da chuva ou de perceber o silêncio de uma sala vazia já é a prova definitiva de que o universo está acordado dentro de nós.
Ao longo dos séculos, muitos tentaram criar fórmulas para a felicidade ou manuais para a boa vida, mas a vida não aceita manuais. Ela é inomável, fluida e profundamente simples. O erro está em acreditar que precisamos de chaves complexas para abrir portas que nunca estiveram trancadas. A porta para a vida real está sempre aberta no agora. Ela não exige passaportes de conquistas ou vistos de perfeição. Ela exige apenas que a gente pare de esperar que ela comece. Que a gente abandone a ideia de que somos apenas o rascunho de alguém que seremos no futuro. Somos a obra completa em cada instante, mesmo que essa obra mude a cada segundo. O cotidiano não é o preço que pagamos para viver. Ele é o palco, o roteiro e a plateia. Cada gesto mínimo, cada pensamento passageiro, cada respiração profunda é a vida se manifestando em sua plenitude máxima. Se olharmos para trás, para os momentos que realmente ficaram gravados na nossa essência, raramente encontraremos apenas os grandes troféus. Encontraremos o cheiro de um lugar, a luz de uma manhã específica, a sensação de paz que surgiu sem motivo aparente enquanto caminhávamos para o trabalho. São esses fragmentos de nada que compõem o tudo de quem somos. A vida é feita de detalhes que a mente apressada costuma atropelar. Aprender a desacelerar o olhar é aprender a enxergar a magnitude que se esconde atrás da simplicidade. Não se trata de uma busca por perfeição espiritual, mas de uma reconciliação com a própria humanidade. É aceitar o cansaço, a distração, a dúvida e a finitude como partes integrantes da beleza de existir. A existência não precisa ser justificada, ela não precisa de uma utilidade prática para ser válida. O universo não cria nada por obrigação ou por necessidade de lucro. Ele cria por pura expansão, por puro jogo de luz e matéria. Nós somos parte desse jogo. Estamos aqui para testemunhar a passagem do tempo, para sentir o mundo e para sermos o espelho onde o cosmos se reconhece. E isso, por si só, é mais do que suficiente. Ao fechar os olhos e perceber o ritmo interno, percebe-se que não há nada a ser alcançado que já não esteja presente. A busca termina quando se descobre que o buscador e o que é buscado são a mesma coisa. O tempo continua seu curso, as galáxias continuam sua lenta deriva e o cotidiano continuará apresentando seus desafios e suas repetições. Mas algo mudou no observador. A urgência pela intensidade foi substituída por uma reverência pela continuidade. Viver não é o que acontece depois que resolvemos nossos problemas. É o que acontece enquanto lidamos com eles. É o brilho da consciência que ilumina o caminho, por mais comum que esse caminho pareça ser. Que possamos habitar nossos dias com a calma de quem sabe que o destino é apenas uma ideia, mas que o percurso é o único lugar onde realmente podemos morar. Que o silêncio do cotidiano não seja mais ouvido como ausência, mas como a música de fundo de uma existência que é extraordinária justamente por ser real. A vida já começou. Ela está nas suas mãos, nos seus olhos e no ar que entra e sai agora. Não espere pela próxima grande mudança para se sentir presente. A grande mudança é o fato de você estar aqui, agora, consciente desse mistério infinito que chamamos de hoje. E no final das contas, talvez a pesca mais produtiva não seja aquela que traz redes cheias, mas aquela que nos permite sentar à beira do rio do tempo e simplesmente observar a correnteza passar, sabendo que somos parte da água, parte da margem e parte do céu que se reflete na superfície. O extraordinário nunca esteve longe. Ele sempre foi o outro nome do ordinário que aprendemos a enxergar com um coração desarmado. É nesse olhar sereno que a vida, enfim, se revela em toda a sua silenciosa e eterna grandiosidade. Se olharmos para trás, para os momentos que realmente ficaram gravados na nossa essência, raramente encontraremos apenas os grandes troféus. Encontraremos o cheiro de um lugar,
a luz de uma manhã específica, a sensação de paz que surgiu sem motivo aparente enquanto caminhávamos para o trabalho. São esses fragmentos de nada que compõem o tudo de quem somos. A vida é feita de detalhes que a mente apressada costuma atropelar. Aprender a desacelerar o olhar é aprender a enxergar a magnitude que se esconde atrás da simplicidade. Não se trata de uma busca por perfeição espiritual, mas de uma reconciliação com a própria humanidade. É aceitar o cansaço, a distração, a dúvida e a finitude como partes integrantes da beleza de existir. A existência não precisa ser justificada, ela não precisa de uma utilidade prática para ser válida. O universo não cria nada por obrigação ou por necessidade de lucro. Ele cria por pura expansão, por puro jogo de luz e matéria. Nós somos parte desse jogo. Estamos aqui para testemunhar a passagem do tempo, para sentir o mundo e para sermos o espelho onde o cosmos se reconhece. E isso, por si só, é mais do que suficiente. Ao fechar os olhos e perceber o ritmo interno, percebe-se que não há nada a ser alcançado que já não esteja presente. A busca termina quando se descobre que o buscador e o que é buscado são a mesma coisa. O tempo continua seu curso, as galáxias continuam sua lenta deriva, e o cotidiano continuará apresentando seus desafios e suas repetições. Mas algo mudou no observador. A urgência pela intensidade foi substituída por uma reverência pela continuidade. Viver não é o que acontece depois que resolvemos nossos problemas. É o que acontece enquanto lidamos com eles. É o brilho da consciência que ilumina o caminho, por mais comum que esse caminho pareça ser. Que possamos habitar nossos dias com a calma de quem sabe que o destino é apenas uma ideia, mas que o percurso é o único lugar onde realmente podemos morar. Que o silêncio do cotidiano não seja mais ouvido como ausência, mas como a música de fundo de uma existência que é extraordinária justamente por ser real. A vida já começou. Ela está nas suas mãos, nos seus olhos e no ar que entra e sai agora. Não espere pela próxima grande mudança para se sentir presente. A grande mudança é o fato de você estar aqui, agora, consciente desse mistério infinito que chamamos de hoje. E no final das contas, talvez a pesca mais produtiva não seja aquela que traz redes cheias, mas aquela que nos permite sentar à beira do rio do tempo e simplesmente observar a correnteza passar, sabendo que somos parte da água, parte da margem e parte do céu que se reflete na superfície. O extraordinário nunca esteve longe, ele sempre foi o outro nome do ordinário, que aprendemos a enxergar com o coração desarmado. É nesse olhar sereno que a vida, enfim, se revela em toda a sua silenciosa e eterna grandiosidade.